Boa viagem para Bariloche antes de assistir esse vídeo. Olá, eu sou Cristal Seboc do Bora Tô Indo. E o ano passado eu fui com a minha família para Bariloche de carro. Sim, gente, saindo do Brasil e chegando em Bariloche de carro. E eu comecei a postar muitos vídeos aqui sobre isso, sobre Bariloche, viagem para Argentina, entre outras coisas, além de outros lugares também. Mas a alta temporada tá chegando e estão surgindo muitas dúvidas. Tá vindo muita gente assistir os vídeos e fazendo várias perguntas que talvez eu não tenha conseguido solucionar num vídeo só. Então eu vim aqui nesse vídeo para te dar dicas da alta temporada, né? Porque agora julho, agosto é alta temporada, então o pessoal tá de férias indo para lá. E eu vou te dar dicas de meio de transporte, como fazer pagamento, se vale a pena alugar carro ou não, hospedagem, os melhores passeios, as barreiras do idioma, entre outros. Então vamos lá, as dicas que vocês mais têm em relação a meios de transporte. Eu não tive esse problema porque eu fui de carro, né? Tem muita gente que pergunta se é melhor alugar carro, se é bom ir de carro, se é melhor viajar por agência, se é melhor ir de transfer, se é melhor ir de Remiss. Se você não sabe o que é Remiss, é como se fosse um Uber lá. E agora, nesses últimos meses, parece que já tá tendo Uber lá, só que o Uber tá trabalhando assim, meio que muqueado, assim, não sei se vai dar certo ou não. Mas o Uber tá chegando lá, sim, e tem Uber por lá. Porém, o meio de transporte lá é muito escasso. Tem muito pouco táxi, que é Remiss, né, Uber, sei lá. Tem o transfer também, que você tem que ir lá embaixo, na Rua Mitre, reservar seu passeio e tal. E também tem o ônibus lá, né, que é bem escasso, demora muito tempo para chegar, mas também é uma opção. O que você tem que colocar em mente quando você vai viajar para qualquer lugar, inclusive lá para Bariloche, é qual é o tipo de viajante que você é, qual o seu estilo. O que você abriria a mão para poder fazer outra coisa que você não abriria a mão. Por exemplo, aqui em casa a gente não abre mão de conforto, a gente quer estar num lugar mais ou menos legal, então a gente pega um Airbnb, um apartamentinho legal. Eu olho nas fotos e procuro o melhor de acordo com o nosso bolso, nem tão barato, nem tão caro, mas um valor agradável que a gente consiga pagar e fique tudo bem e que a gente consiga tá num lugar bacana. Outra coisa que a gente não abre mão por estar em família, com criança pequena e a gente não quer perder tempo, é o carro. Se a gente não fosse de carro para Bariloche, para Argentina, a gente iria alugar com certeza um carro por lá. Por não perder tempo e não perder até dinheiro, porque dizem que em alguns casos o Remiss sai mais caro do que você alugar o próprio carro por lá para subir. E tem muita gente também que tem insegurança em dirigir na neve quando chega lá, fica com medo de subir a montanha, escorregar e não conseguir subir, ficar com medo de não conseguir dirigir na neve. Eu moro na Serra Gaúcha, então eu já moro na serra, eu já tô acostumada com morro, com chuva, muita umidade. Pro meu marido, que só ele que dirigiu lá, foi tranquilo. Pra ele foi tranquilo, pra gente foi tranquilo. A gente subiu de carro ano passado, a gente tinha um Aircross, né, da Citroën. Ele é tipo uma joaninha alta, então assim, eu morro de medo daquele carro, né? Ainda bem que a gente trocou. Ele era fininho e ele tinha rodinha bem fininha e eu morria de medo, tava morrendo de medo de ir. Eu tava com o mesmo medo que você que tá aí assistindo e tem esse medo. Foi tranquilo. Ano passado não nevou muito, assim, nevou bastante, nevou na cidade, mas não nevou ao ponto de não dar pra subir, de ter que colocar a cadena, né, que eles falam que as correntes do pneu. A gente nem chegou a colocar as correntes, a gente subiu numa boa. Se você é uma pessoa que já tá acostumada a dirigir em estrada, se você tá acostumado a dirigir talvez em serra, em montanha, ou se você se garante, eu acho que não vai ter problema nenhum você ir alugar o seu carro e dirigir numa boa. A cidade lá, na época do inverno, tem mais lama do que neve. Então é basicamente como se você estivesse dirigindo em um lugar chuvoso. Nada mais do que isso. Só que esse ano tá nevando mais. Esse ano parece que promete muita neve. Eu não sei como é que vai ser esse ano. Eu tô com um carro um pouco melhor que aquele do ano passado. Ele tem um 4x4 automático que a gente não muda, ele aciona sozinho, sei lá. Eu nunca usei esse 4x4. Não sei nem se vai funcionar, mas a gente vai assim mesmo. Então perca esse medo aí de estar indo de carro. Se você sabe dirigir, dirige bem, se você não é muito barbeiro assim, eu acho que super vale a pena. Se você tá indo em mais de uma pessoa, 2, 3, 4, com quanto mais pessoas você tiver, mais vale a pena você alugar um carro. Não só pela questão do perigo da neve, não só pela questão da escassez de transporte lá, mas pela vantagem da gente sair a hora que a gente quer e voltar a hora que a gente quer e fazer o passeio que a gente quiser no dia que a gente quiser e não ficar dependendo de agência, de transfer, de ônibus, de outros meios de transporte pra gente poder fazer esse tipo de passeio. Então espero ter sanado essa dúvida do aluguel do carro, mas é o que eu falo.
depende do seu tipo, como você gosta de viajar. Às vezes você gosta um pouco de abrir mão do conforto e gosta de segurar mais o dinheiro. Aqui com a gente é o contrário. O nosso perfil de viajante é o seguinte, a gente trabalha o ano todo em casa, porque a gente trabalha 100% em casa, e a gente não tem empregado, então é tudo por nossa conta. Quando a gente vai viajar, a gente não quer saber de cuidar de casa. Então o Airbnb, ele serve mesmo pra gente dormir, tomar banho, se arrumar. A gente não come em Airbnb raro, às vezes a gente toma um café da manhã ou outro, mas não é o que acontece normalmente. A gente abre mão, quer comer na rua, tomar café da manhã, almoçar, lanchar, jantar e passear. Então a gente não abre mão desse tipo de conforto. Agora eu não sei qual é o seu estilo. Pensa aí qual é o seu estilo. Você acha assim, não vale a pena alugar o carro, eu prefiro ir esperar o ônibus. Tem muita gente que faz isso, vai de mochila, fica no hostel, divide quarto, pega o ônibus, principalmente as pessoas mais novas, que não é o caso da gente. A gente já vai em família, a gente prioriza mais o conforto. Então é isso. Vamos agora para a distância dos pontos turísticos. Justamente entra o lance do carro. Os pontos turísticos são muito longe um dos outros. Então, assim, a maioria das coisas você vai fazer uma coisa ali, depois você volta, faz outra lá. E tá de carro tem esse benefício. Agora, como que você vai alugar carro lá? Se você chegar no aeroporto, você vai alugar direto no aeroporto. Porque você vai estar aí economizando dinheiro do Remis, do táxi, do Uber, enfim. Já vai sair de carro de lá. Só que você vai ter que dar o calção. Então, se você vai com cartão internacional, sugiro que você vá com cartão internacional para fazer esse calção. Por quê? Porque esse calção ele volta para você. Então, o IOF não existe mais. Esse calção só serve para se acontecer alguma coisa que não vai acontecer e aí o dinheiro volta para o seu cartão normalmente, como se nada tivesse acontecido. E com isso você não usa o dinheiro que você juntou para estar lá viajando, passeando, porque o calção ele não é muito barato, né? E aí você às vezes está com dinheiro ali contado para viajar, para passear, para fazer as coisas, e você vai ter que abrir mão desse dinheiro para poder pagar o calção. E aí o aluguel do carro, eu indico a Wise ou a Nomad para você alugar, ou então se você tiver dinheiro em espécie também, tranquilo. Agora vamos falar sobre hospedagem. Ano passado, eu fiz a maioria das estadias que eu fiquei, saindo aqui do Brasil até chegar em Bariloche, foram várias estadias. A maioria delas foi pelo Booking. E uma delas em Bariloche também foi pelo Booking. A minha experiência pelo Booking não foi muito agradável. Por quê? Porque as fotos que estavam no Booking não condiziam, a grande maioria não condizia com o local. A gente chegava no local, tava tudo muito sujo, tinha mofo, tinha gás natural vazando. A gente passou por vários perrengues devido ao Booking. Tirando duas estadias que foram ótimas. Uma delas foi em Rivera, no Frontier Hotel, que era ok, era legal. E a outra foi chegando em General Roca, que nas fotos estava legalzinho, mas eu tava com muito medo e chegou lá, era melhor do que nas fotos. O resto foi só ladeira abaixo. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre o Booking, inclusive dando algumas dicas sobre o Booking. Se você quiser, depois você assiste aqui. Mas tem um esqueminha que ano passado tava todo mundo usando e por isso tava todo mundo alugando pelo Booking, fazendo as reservas pelo Booking para poder pagar lá na hora em peso argentino e saía quase metade do valor ou a metade do valor. Só que esse ano eu não tô vendo ninguém falando sobre isso e também vi algumas pessoas falando que agora eles estão pedindo para pagar em dólar lá na hora ou no cartão de crédito, eles não estão aceitando mais peso argentino. Não sei se isso é verdade ou não, porque eu ainda não fui para lá. Só que para não correr o risco, eu não aluguei nada pelo Booking esse ano. Até agora eu aluguei tudo pelo Airbnb, só em Rivera que eu fiz pelo Booking, mas eu já paguei na hora, não deixei para pagar lá no local, mesmo porque o nosso dólar aqui tá cada dia mais alto, então é melhor pagar agora do que correr o risco daqui a um mês o dólar tá mais alto ainda e a gente acabar pagando mais por isso. Lembrando, gente, que isso aí é a minha opinião, é o que eu tô fazendo, eu tô dando a dica, falando aqui para vocês o que eu tô fazendo, mas isso não é uma dica que eu tô te dando para você fazer isso, entendeu? É bom você pesquisar, procurar, pelo que eu pesquisei aqui no YouTube, pelo que eu pesquisei no Google, o Booking não está mais valendo a pena igual ao ano passado, beleza? Outra coisa que eu andei pesquisando, tem um outro site novo, um aplicativo novo, eu não lembro o nome dele, mas eu vou deixar aqui, ó, tá aqui. E se eu não me engano é Alojar, tá? Tem alguma coisa a ver com locação, só que em espanhol. Dizem que a locação é mais baixa, um pouco mais baixa que Airbnb e Booking. E eu achei até uns apartamentos bem bonitinhos em Bariloche por um preço bem bacana, papo de 1.000 e pouco, 5 dias, 2.000, 5 dias. Porém, quando eu fui pagar, não aceitava débito, porque eu ia passar no cartão da Wise e ia deixar reservadinho, mas não aceitava cartão de débito, só aceitava cartão de crédito ou o dinheiro em mãos. Então eu teria que
chegar lá e pagar. Como eu fiquei com medo de chegar lá na hora e eles me cobrarem além, ou me cobrarem em dólar, ou ficarem fazendo essa ruaça que estão dizendo que estão fazendo, eu achei melhor por não alugar por esse site. Mas tá aqui, eu vou deixar na descrição, inclusive, o site, caso você queira dar uma olhadinha e de repente vai que vale a pena para você. Sobre chip de celular. A gente também, quem assistiu os vídeos da gente também viu que a gente passou alguns perrengues em relação a isso. Por quê? Porque o Tamas, ele tem o celular da TIM e o roaming é gratuito para a América Latina, só que ele pensou que ele não tivesse que ativar nada. E ele foi bem bonito. Quando a gente atravessou a fronteira, ele não tinha mais sinal. A sorte é que eu também tenho Claro, não era TIM, era Claro, e eu habilitei o Mercosul, o roaming de Mercosul também gratuito através do plano que eu tinha feito. Então, por sorte, a gente não ficou sem sinal lá. A gente viajou tranquilo com sinal. Só que quando chegou em Bariloche, deu um problema na Western Union dele, e ele precisava que o banco dele, o Inter, né, enviasse um SMS para ele poder resolver toda essa bagunça que aconteceu na Western Union. Também tem o vídeo aqui que a gente foi roubado pela Western Union, até hoje a gente não recebeu dinheiro, mas isso é questão para um outro vídeo, para você assistir esse aqui depois. E aí, por causa dessa bagunça, ele ficou sem sinal, ele ficou sem chip, deu um problemão, a gente só conseguiu resolver isso aí dias depois. E aí ele foi e comprou o chip, um chip lá, foi lá normalmente numa loja de celular que tinha lá na Rua Mitre, deu o passaporte dele e conseguiu o chip dele. Vou dizer que não ficou muito barato, porque como a gente trabalha com internet, toda hora ele tinha que recarregar esse chip. Então eu achei que não valeu a pena pra gente. Pra gente que tem o plano da Claro e o plano da TIM que cobre o Mercosul, não vale a pena a gente comprar um chip lá. Então esse ano ele já vai com o chip dele da TIM já em roaming normal, e eu com meu chip da Claro. Mas comprar chip lá não tem mistério também. Sobre formas de pagamento. Tem muitas dúvidas aqui também sobre formas de pagamento. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, mas eu vou falar mais uma vez. Você pode levar pesos argentinos. O ideal é não trocar aqui no Brasil, esperar para chegar lá na Argentina e trocar lá, porque o câmbio de lá é melhor, é um câmbio diferente e eles fazem uma cotação melhor, bem melhor do que daqui, não é pouco melhor, bem melhor. E aí você troca ou na Western Union ou em algum cambista de confiança. No caso, a gente só trocou na Rua Mitre no final da viagem, porque a gente já não tinha mais dinheiro e a Western Union não estava querendo pagar a gente. Ficou faltando R$ 2.000, que até hoje eles não pagaram, e a gente teve que trocar com cambista. No final deu tudo certo, a gente trocou 2 vezes com cambista, não foi o mesmo, teve um que pagou melhor, que foi ali perto do centrinho velho, ali do centrinho histórico, e ele pagou bem melhor, ele pagou quase igual ao Western Union, e o outro não pagou tão bem assim, mas também não teve muita diferença no final da viagem, né? A gente sem dinheiro, então foi até bem vantajoso. A segunda forma de pagamento que eu indico são os cartões da Wise ou da Nomad. Tem aqui também um vídeo, vou deixar aqui no card para você assistir depois, falando sobre a Wise. E você também, o ideal seria você levar um cartão de crédito internacional, caso aconteça alguma emergência. No caso também do calção, para você poder alugar o carro, cartão de crédito internacional. Então, se você tiver, excelente. E onde sacar dinheiro? Como ano passado, a única coisa que a gente tinha era a Western Union, porque era o que estava mais valendo a pena, eu falei, vou levar cartão da Wise nenhum. Nem tinha conta na Wise, nem tinha conta na Nomad. Eu fui com um sonho, com a Western Union e com um cartão de crédito internacional para alguma emergência. Então, tudo que eu fiz de saque foi na própria Western Union e no cambista no final. Mas tem um aplicativo, vou deixar aqui também, ó, o nome do aplicativo, e na descrição também tá o aplicativo, vou deixar o link do aplicativo para você. Esse aplicativo, ele serve para você abrir o aplicativo onde você tiver, em Bariloche também serve. O próprio aplicativo lá, ele diz qual é a ATM que não tem taxa ou tem menos taxa para você retirar o dinheiro. Eu achei super válido, eu aprendi aqui também no YouTube. Ainda não fiz isso, ainda não saquei, mas para quem tá indo com cartão da Wise e da Nomad e quer de repente sacar pela Wise ou pela Nomad, não sei se vale a pena, acredito que não, mas se você quiser sacar ou se tiver uma emergência e tiver que sacar, já vai, abre o aplicativo e vê qual é o lugar melhor que você não vai pagar taxa, tá bom? Sobre os melhores passeios, eu não vou falar agora, assim, de cara, quais são os melhores passeios, mas eu vou deixar também na descrição um vídeo que eu tô falando sobre todos os passeios que eu me arrependi de não ter feito, os melhores passeios que eu acho que você deveria fazer, e tem também um vídeo da semana passada, o último vídeo que eu fiz, que é sobre um roteiro completo de 4 a 7 dias em Bariloche. E eu também fiz um e-book, gastei aí quase 10 dias para poder bolar esse e-book, o e-book
ficar certinho para você. É um e-book do roteiro de 4 a 7 dias gastando pouco. Gastando pouco como, Cristal? Gastando pouco na minha visão de viajante, né? Alugando carro, sem passar muito perrengue, sem fazer comida em casa, saindo para comer fora em lugares legais que não sejam tão caros para Bariloche. Então, se você se interessou, eu tenho um roteirinho aqui de 4 a 7 dias em Bariloche. É só você clicar aqui no link da descrição também. Ele tá custando a bagatela de R$ 49,80 e é o roteiro perfeito para sua viagem, para você não se perder, para você não pagar caro, tomar algum golpe lá, para você não gastar muito dinheiro com agência, porque as agências são mais caras. Se for o seu perfil viajar por agência, já digo que esse roteiro não é para você. Mas se o seu perfil for aproveitar bastante a viagem, gastando menos, esse roteiro é para você. Já clica aqui no link depois do vídeo e já adquira o seu. Mesmo porque tem os links mais baratos para você comprar diretamente. Os links já é o pulo do gato, para você pegar, clicar no link e fazer suas reservas. Tem muita gente também que fica preocupado com a barreira do idioma, né? Não sabe falar espanhol, vai chegar lá, ninguém vai entender, não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir passear. Fica tranquilo, porque mesmo você não falando espanhol, todo mundo praticamente fala o portunhol, então a galera lá se vira bem, a galera consegue se comunicar tranquilamente em Bariloche. Se você tá indo de carro pra Argentina, eu sugiro fazer um Duolingo, que foi o que eu fiz ano passado. Eu fiz aí 3 meses de Duolingo. Foi tranquilo pra mim, me comuniquei de boa. A minha família não precisou saber espanhol, porque eu já me comunicava, já sabia lidar, já sabia as palavras diferentes que são parecidas, mas não são. Tem umas palavras que não tem nada a ver e tranquilo. Mas se você vai direto pra Bariloche, você não precisa nem se preocupar com o seu portunhol, porque lá todo mundo fala. Se você tem problema com altitude, eu não sei dizer pra você se você vai passar mal. A minha filha mais velha, ela tem problemas com altitude. Quando ela veio morar aqui com a gente, na Serra Gaúcha, ela ficou uma semana com mal do ar, dor de cabeça, enjoo, náusea, não sentia vontade de comer. E lá em Bariloche não foi diferente. A semana que a gente passou lá, uma semana, ela ficou com dor de cabeça, mas nada preocupante, tá, gente? É normal da altitude, mas não é nada preocupante, tipo quando você vai pro Peru, para lugares mais altos. Lá é alto, mas não dá aquele problema com a altitude. É mais uma dorzinha de cabeça, um pouquinho de enjoo. E é isso. Lembrando que nem todo mundo tem, quase ninguém tem problema com altitude. Eu não tenho problema com altitude, meu marido não tem, minha filha menor não tem. A minha filha maior já tem. Então, se você tem problema com altitude, talvez você sinta uma dorzinha de cabeça, talvez você sinta um pouquinho de náusea, mas nada ao ponto de você ficar fraco, sem respirar, faltar oxigênio, desmaiar, nada disso. Então, vá tranquilo, não se preocupa com a questão da altitude. E para finalizar aqui, a preocupação com a segurança, né? Que a galera tá tendo, medo de ser assaltado, de ser roubado. Eu indico sempre ficar ali pela Rua Mitre, né, mais pertinho do centro, porque ali tem mais gente, ali tem muito mais turistas e o povo não costuma fazer nada por ali. É mais como eu falei o ano passado, não sei se esse ano tá assim, mas o ano passado era mais a preocupação do carro. Se você estaciona na rua e deixa o carro com alguma coisa ali dentro, eles estavam sim roubando, no caso, furtando o carro. Eles quebravam o vidro do carro e levavam o que você tinha dentro do carro. Só isso que eu fiquei sabendo por lá. E também, se você fica hospedado, também soube de várias histórias, não foi uma, não foi duas, foram várias, de você ficar hospedado um pouquinho mais longe, talvez num Airbnb, não num hotel, mas num Airbnb, que não tenha segurança, eles entrarem na sua casa e furtarem. Agora, assalto à mão armada, eu não fiquei sabendo. Se você ficou sabendo, deixa aqui na descrição, mas eu não fiquei sabendo de nada de assalto à mão armada. E a questão é essa, gente, a gente tá lá para se divertir, para brincar, então perde esse medo, perde essa insegurança e vai. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.